Vamos reagir à entrevista pós-jogo do professor Tiago Carvalho contra o Operário, obviamente, né? E, antes de tudo, se você não conhece o canal, é o canal de um torcedor americano, fala só sobre o América, se inscreva, curta esse vídeo agora, antes da gente começar, e, por favor, compartilhe em todos os grupos, para todos os amigos que você tiver, não precisa nem ser americanos, eu não sou tão seletivo assim, não. Pode compartilhar com quem você quiser e bora lá reagir, né? Sim, tivemos dificuldade em poder passar da linha de 5 deles, não conseguia rodar a bola com velocidade. Eu vou ser bem honesto, não sei se foi por causa da posição que eu fiquei lá no Barretão, e eu obviamente não vi o jogo depois, né? Não revi o jogo. Mas eu não reparei que estava essa linha de 5 na defesa do Operário. Do lado que eu fiquei por trás do banco do Operário, então eu vi no primeiro tempo a defesa do América na minha frente, né? Talvez pela posição, também eu fiquei muito baixo, muito rente assim ao campo, eu não tenha conseguido identificar, mas também confesso que não prestei tanta atenção assim, não. Estava prestando atenção em outras coisas mais no posicionamento do América. É um defeito que eu tenho, eu não consigo prestar tanta atenção assim no adversário, mas eu já estou trabalhando nisso. Já tenho até algumas coisas para falar sobre o Operário. Não sei se eu vou falar nesse vídeo, né? Naturalmente, você pega uma linha de 5. E falando sobre a linha de 5, né? Obviamente, quando um time começa contra. Quando um time vai jogar contra um time com dois centroavantes, não dá para jogar com uma linha de 4, porque senão não tem sobra. Por coincidência, eu confesso, foi uma coincidência. Eu fiz um pré-jogo, tá aqui no canal, é só procurar o vídeo antigo. Se eu souber, eu vou deixar em algum lugar aqui, mas como eu nunca fiz isso, talvez eu não consiga, porque eu não sei. Mas no máximo eu coloco o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz no pré-jogo, falando sobre como eu achava que o América poderia jogar com dois centroavantes. E a vantagem disso é justamente a maioria dos outros times se defenderem com a linha de 4. E aí, quando você joga com dois centroavantes mais dois pontas, nem que um dos pontas seja um lateral subindo, né? Você deixa toda a linha de 4 num 1 contra 1. Isso é muito ruim porque não tem sobra. E aí, evidentemente, jogando contra dois centroavantes, é muito lógico que forme sim uma linha de 5 justamente para ocupar esses espaços e não ter sobra, né? Então faz total sentido, mas como eu falei, eu não reparei. Que você tem a oportunidade de cruzar, você tem que fazer ela na área. E aí a gente pecava nisso, né? Travava o jogo e rodava, tinha uma posse, mas ela não era efetiva para poder criar oportunidades. Então a gente tentou melhorar isso no segundo tempo, criar mais volume, fazer mais bola na área. Primeiro tempo eu acho que o América não acertou um cruzamento. Primeiro de tudo que cruzou muito pouco. Eu não gosto. O futebol pode evoluir para o que quiser. Eu ainda acho que no ataque, um lateral tem que fazer o overlap, como eles falam, né? Passar pelo corredor para receber essa bola e prender de fundo cruzar. Eu não lembro a última vez que eu vi um lateral no América indo à linha de fundo para cruzar. Aparentemente, quem tem uma capacidade muito boa de fazer isso é João Lucas, lateral esquerdo, que chegou e não entendo porquê, mas ainda não foi regularizado. Eu sempre fico com o pé atrás com essas coisas, mas vamos ver, né? E o gol saiu dessa maneira, né? Então acabou dando muito certo aí esse segundo tempo. Sim, é a opção para poder mudar o jogo, né? Naturalmente é importante. Quando você constrói uma equipe, primeiro você encaixa muito do que eu gosto do jogo, né? Das características, então isso facilita. Faz parte também você, principalmente no ataque, ter características diferentes para eu poder fazer isso, né? Poder mudar da velocidade, enfim. Então todos os atletas que estão chegando são jogadores que encaixam muito no que eu acredito de jogo, também de comportamento, de profissionalismo. Indiretas, ele fala que os jogadores que estão chegando se encaixam no que ele entende de jogo e de profissionalismo, de comportamento. O recado está dado. Eu não preciso interpretar nada. Ele falou, esses jogadores têm um comportamento bom, são profissionais. É isso. Com toda certeza vai deixar o América mais forte. E placar hoje contra a equipe do Operário? Era uma necessidade muito grande. Você jogar sob pressão é difícil, né? A gente não poderia empatar. Então, às vezes os jogadores sentem isso bastante, às vezes precipita numa decisão onde você poderia ter mais calma. Então toda essa pressão, ela no futebol acaba atrapalhando. Então meu dever é passar confiança, independente do que acontece lá dentro. E quando você vence, isso é muito importante, porque era uma... Eu não sei até que ponto eu concordo com a declaração do professor Tiago sobre o dever dele ser passar confiança. Eu concordo que um técnico, nesse ponto de vista, tem sim que passar confiança para os atletas, mas até que ponto o técnico é o paizão, né, o papai do jogador? Porque sim, é pressão, ainda mais quando o resultado não vem, mas faz parte do edital
né? Faz parte dos requisitos para ser um atleta e um técnico também, você saber lidar com a pressão. Então, eu concordo que o professor Thiago tem que ser o cara que vai apoiar, porque não é a torcida, infelizmente, que vai fazer isso. É por isso que eu sou contra a corneta, né? Isso afeta os jogadores. São seres humanos, como eu e você. Se você e eu ficar lidando com pressão o tempo todo, tem 1, 2, 3, 10 que conseguem lidar bem com essa pressão, mas a maioria não gosta. A maioria sente. Ainda mais alguns jogadores da América que são muito novos, né? Assim, não dá para trabalhar sob essa pressão o tempo todo, porque senão todo mundo era jogador. Não é só talento, né? Tem que ter cabeça também, mas eu entendo o que o professor fala e concordo nessa parte de que tem muita pressão. Não sei se o trabalho dele é necessariamente motivar os atletas esse tempo todo, do ponto de vista de simplesmente dizer, vai, confia, vai dar certo. Eu acho que ele também tem que ser o cara que vai selecionar e dizer, olha, se você não conseguir lidar com essa pressão, eu vou colocar outro que consiga. Mas vamos ver, né? Ele vai dar mais declarações sobre isso mais para frente, que eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Uma necessidade, e óbvio que dá confiança para que a gente continue e que consiga mais vitórias, né? Então esse é o objetivo. E também as escolhas no time inicial. Primeiro, o Frank, é óbvio que errou algumas coisas e teve a pressão, né? Eu não vou tirar ninguém antes do intervalo. Certíssimo, certíssimo. Isso é absurdo. A torcida com 10 minutos estava gritando Elvinho e chamando TC de burro. Olha, existe uma diferença muito enorme entre criticar e cornetar. Primeiro que crítica pode ser positiva ou negativa. Cobrança existe em qualquer ambiente onde o resultado é muito importante. Em quase todos os aspectos da vida, o resultado é a coisa mais importante que existe. Por exemplo, no trabalho de qualquer pessoa, mas para falar um exemplo especificamente, um vendedor. Não importa o quão bom ele seja, o quão simpático ele seja, o quão conhecedor do produto que ele vende ele seja, se ele não vender, não importa, o resultado é a venda. A mesma coisa no esporte, ainda mais de alto rendimento, como o futebol profissional. Então, sem resultado, não tem como. Agora, pelo amor de Deus, 10 minutos chamar de burro, 10 minutos pedir para mudar o time, TC está certíssimo, certíssimo. Tirar, assim, se TC percebe que errou e vai querer insistir no erro só para não queimar, aí eu não sei até que ponto eu concordo, porque nesses 10, 11, 2 minutos, o time pode levar um gol. Infelizmente aconteceu muito nessa Série C, né? Mas o que se justifica para você, com 10 minutos, chamar um técnico de burro e começar a cobrar a presença de alguém? Dito isso, o Frank errou, o TC sabe, o TC viu, ele acabou de dizer que ele errou muito. O Frank estava errando domínio de bola. Mas, assim, existe um limite que é muito longe entre crítica e corneta. Eu sou contra a corneta, mas eu também sou meio contra com as coisas que TC vai falar agora. Porque eu não vou expor nenhum atleta. Eles fazem parte do meu trabalho. Se tiver que segurar todo, eu vou segurar, porque eu jamais vou expor algum atleta, mesmo que ele estando mal em algum momento, eu vou esperar. Porque meu papel é poder tentar recuperar os atletas. Eu discordo que o trabalho de um técnico seja recuperar atletas. Eu acho que isso daí faz até parte do América, mas de outros departamentos. Eu acho que um técnico é o cara que tem que botar o time para jogar. Eu entendo o cara, assim, tá fechado com os atletas e não ser traíra e tal, e não querer queimar, mas, na minha opinião, eu acho que toda a torcida do América vai concordar que o que acontece na prática é exatamente o oposto. Essa insistência, para não chamar de teimosia de TC com alguns jogadores, todo mundo sabe de quem eu estou falando, não preciso citar o nome de ninguém, porque não é culpa deles, né? A insistência de TC, o contrário, acaba queimando alguns jogadores. Então, eu até gosto de Frank. Então, não é colocando o Frank não é deixando o Frank ou insistindo com qualquer um que esteja mal, que você vai recuperar esses atletas. Pelo contrário, você só desgasta principalmente a relação dos jogadores com a torcida, que é essa entidade aí que justamente cobra e corneta e xinga e entra na cabeça de alguns atletas. E eu discordo, mas não adianta discordar da realidade, o nome disso é negacionismo. Então, insistir em alguns jogadores que não vêm rendendo, na minha opinião, não é uma maneira de recuperar. É uma maneira de queimar. E eu não estou dizendo que TC está querendo queimar ninguém. Eu estou dizendo que ele, apesar de bem intencionado, o tiro está saindo pela culatra. É a minha opinião, obviamente, né? Todo, né? Tentar fazer eles ir bem. Então, o Léo acabou de chegar, né? É um atleta que talvez na posição eu preciso dar mais informação. Até ele entrou um pouco mais recuado. Renan se esforçou bastante, ainda
né, junto com o Wallace ali, que o Wallace tem uma característica de conseguir criar bastante, então ele consegue ser um meia, já foi um meia de origem, então eu precisava de um cara de área mais, então o Renan ele consegue fazer isso. Eu acho que essa parte da declaração de TC é muito importante, porque muita gente vem criticando o Wallace, e hoje em dia não, já faz quase 20 anos que o critério para avaliar um 9, um centroavante, não pode ser simplesmente o gol. Está justificado aí a presença de Wallace no América, a função que ele faz taticamente de armar. Eu acho que isso só acontece porque nos faltava esse meio de criação. Agora, Elvinho até entrou fazendo isso. Não sei se ele é o ideal. Eu gosto muito mais de Elvinho como segundo atacante, bem próximo da área, mas ele entrou fazendo isso no sábado, né? E Léo Rafael parece ser esse cara que vai ser esse meia. Eu discordo, apesar de ter postado esse vídeo que eu falei agora há pouco, né? Sobre dois centroavantes. Eu acho que para jogar com dois centroavantes tem que ter um meia de ligação, né? Um meia de criação. Eu não acho que um dos centroavantes tem que ser o meia. Porque senão o América não está jogando com dois centroavantes. Está jogando com um cara que veste a camisa 9, mas está fazendo a meia ou fazendo a ponta, né? Então eu acho que jogar com dois centroavantes sem um meia é meio que, não vou dizer inútil, né? Mas assim, é estranho. Não deu certo, claramente. Talvez dois centroavantes com Léo Rafael, ou com Elvinho até, ou com algum outro que chegue, né? Não sei. Mas sem esse meia, jogar com dois centroavantes para o Wallace ter que fazer a criação, não sei até que ponto é útil, não. Mas, enfim, está justificado que o Wallace tem justificado pelo professor TC, claro, né? Que o Wallace tem uma função tática e o critério não é, e eu concordo que não deve ser, fazer ou não fazer gol. Contra o Náutico ele perdeu um gol na cara do goleiro? Sim. Contra o Ferroviário ele deu uma cabeçada, por sinal perfeita, assim, do ponto de vista de que foi para o chão. A bola na medida de Gabriel, mas ele cabeceou para fora. Sim, cabeceou para fora. Mas e aí, é só isso? Então, um goleiro tem que ser avaliado pela quantidade de pênaltis que ele defende? Se não sair um pênalti para ele defender no jogo, então ele foi mal? Acho que não, né? Um centroavante é um dos jogadores de linha. Ele tem que fazer muito mais do que só uma coisa. Tudo bem que essa só uma coisa é o gol, mas eu não acho que é justo cobrar de Wallace ou de Renan. Né? Por que essa cobrança não é feita, por exemplo, em cima de Renan? Por que se dá essa colher de chá para Renan só porque ele chegou agora? Eu acho que não. Eu não acho que isso é uma proteção, eu não acho que isso é babação, eu não acho que isso é gratidão. Não tem ninguém no América hoje que faça essa função que o Wallace faz. Talvez o Renan possa fazer isso? Eu acho que não. É muito difícil fazer o que o Wallace faz. Então, quando a gente fala sobre o esquema tático, eu acho que o problema não é o Wallace não fazer gol. Eu acho que o problema é a bola não chegar para o centroavante. E eu não queria que o Wallace estivesse fazendo isso. Quando chegar um meia, ou se chegar um meia, ou se esse meia for o Elvinho ou o Léo Rafael, e o Wallace receber 2, 3 bolas por jogo e não conseguir converter, aí a gente diz, nossa, o Wallace merecia tomar um banco porque ele não está sendo eficiente. Até lá, não. Até lá ele não está jogando basicamente de centroavante dentro da área, né? O Van, muito bem, né? Conseguiu, talvez, dos atletas aí, se encaixar melhor, né? A todo jogo. E usa as entradas, né? O próprio Gustavinho, né? Deu a velocidade que a gente acredita que ele pode dar. Nossa, Gustavo queimou muito a minha língua, porque pelo DVD que eu tinha visto dele nos melhores momentos contra o Paulista, desculpa, no Campeonato Paulista, eu não vi nada demais. Já contra o Operário, falei, nossa, onde você estava a nossa vida toda, né? E Gilvan entrou muito bem realmente, mas no começo do jogo eu achei ele meio mal. Se ele não fosse um cara tão experiente, eu diria assim, nossa, tá nervoso, mas não acho que era nervosismo, eu acho que começou mal, mas depois jogou muito bem. Agora, para você ver o efeito que um gol faz, né? Porque na zaga eu achei Jean-Pierre muito melhor do que Gilvan na partida, óbvio, né? Na partida. Mas esperar para ver. Estreou bem, não só pelo gol, né? Mesmo que não tivesse feito o gol, eu já teria achado ele muito bem na partida. O gol foi não só a cereja do bolo, foi a cereja e algumas camadas desse bolo, né? Mas defensivamente achei ele muito bom também. Então, estou muito feliz. Também como se fosse pouca coisa para um zagueiro ser bom defensivamente, né? Enfim. Com o esforço de cada, às vezes as coisas não são tão bonitas do jeito que a gente quer e deseja, mas o importante é a vitória. Certíssimo, é óbvio que o importante é a vitória. Não foi o jogo que o América jogou mais bonito nessa temporada, principalmente depois da chegada do professor Diacavalho, mas ganhou, né? É isso que importa. Vamos ser bem honestos.
Eu fui um que falei, quando o professor Leandro Senna saiu, eu falei assim, pô, não acho que o problema do América era técnico, mas eu não vou ficar chorando por causa de Leandro Senna, nem vou pedir a cabeça de Thiago Carvalho, que eu não sou maluco. Mas no ano passado, na nossa campanha, que a gente foi campeão da Série D, quantos jogos bonitos o América fez? Ganhou, foi campeão, subiu. Mas quantos jogos bonitos o América fez? Ah, era a Série D. Era o campeonato que o América disputou. Não existe muito isso, não. Entre jogar bonito, entre a certeza de jogar bonito. E bonito é uma palavra totalmente subjetiva. É muito a sua opinião. Às vezes, para algumas pessoas, foi uma partida maravilhosa do ponto de vista defensivo, por exemplo. Mas entre jogar bonito e ganhar, eu sempre vou escolher ganhar. Algumas vezes chamado de burro pela torcida. No primeiro tempo, já estavam chamando no primeiro tempo. Olha esse sorriso. Quem consegue resistir a esse sorriso? Como dá pra essa pressão do torcedor que tem muita impaciência em querer os 3 pontos, em querer o resultado, em querer o América, não na Série C, mas na Série B de Campeonato Brasileiro? Todo respeito, ninguém quer mais que eu. Isso aqui é meu trabalho. Concordo, engenheiro do Marigal, e olha aqui. Tira o chapéu para a resposta de TC. É o trabalho dele. Não adianta você insistir, dizer que ele é ressentido, recalcado, tem raiva do América por ter o dele no passado. É o dinheiro que bota a comida na casa dele. Pelo amor de Deus, é o trabalho dele. Se ele não ganhar, ele pode ser demitido. É o trabalho dele. Ele tá certíssimo. Ninguém, nem eu, quero que o América ganhe mais do que ele. Isso é o trabalho dele. Eu não ganho dinheiro do América. O América ganha ou perde, eu fico triste ou feliz. Ele deve perder o sono. Enfim, todo lado de TC nessa daí. Então, o jeito que alguém fica frustrado, eu fico mais ainda quando não acontece. Então, eu trabalho bastante para isso. Faz parte do futebol, mas a torcida faz muita diferença para a gente. E eu tenho um objetivo aqui, eu passei para os atletas, ganhar todos os jogos em casa. Então, se eu acredito nisso, que eu acredito. É possível. Primeiro porque acho que é obrigação do América ganhar em casa, se o América almeja alguma coisa, né? Por exemplo, no começo do ano a conversa era título, depois passou a ser acesso. Agora a gente está num pé de escapar do rebaixamento, mas ganhar todos os jogos dentro de casa é uma coisa possível, os próximos daqui para frente, né? Todos já era possível. Quem lembra da campanha na Série B de 2006, lembra que o América ganhou quase todos os jogos em casa, no Machadão. Então, isso não é loucura, isso é necessidade. Porque loucura não, né? Mais absurdo é precisar depender de vitórias fora de casa. Se o mando de campo não fosse importante, os times não brigariam pelo mando de campo em campeonatos de mata-mata, né, de ida e volta. Então, em casa, realmente é obrigação ganhar, mas nesse caso, mais do que obrigação. É completamente possível. Torcendo, né? Acredito que o apoio deles é fundamental e que isso vai acontecer. Isso é o credo do professor Tiago, também é a minha esperança, e é por isso que eu vou fazer a minha parte. Espero que você faça a sua também. Então, espero que essa vitória já nos caminhe, que a gente possa vencer fora e que naturalmente a torcida venha com a gente e nos dê confiança para continuar vencendo em casa. O que está faltando ainda a equipe para se encaixar? Vitória. Talvez a vitória foi importante para isso, para a gente ter uma confiança, igual eu te falei. Não é fácil jogar bola, principalmente. Infelizmente, como eu falei, um esporte é completamente resultadista, porque é óbvio, né? O que importa é ganhar. Ninguém quer ver exibição. Se você quiser ver arte, é melhor ir para o cinema ou assistir séries e por aí vai. Mas futebol é resultado, assim como qualquer esporte é resultado. E sem querer ser chato, mas já que a torcida não está dando tanta confiança assim, e até em certa medida justificadamente, porque não adianta torcer para um time, torcer cegamente, apoiar cegamente um time que não está correspondendo, mas já que esse apoio não está vindo 100% por parte da torcida, é a vitória que vai dar essa confiança mesmo. É o que é. Com você não poder nem empatar. Não é fácil jogar bola com pressão, às vezes, né, de fora, pelo resultado. Então, fazer esse jogo hoje, com a dedicação que todo mundo fez, igual eu falei, às vezes, precipitando por essa pressão, é difícil, mas eu estou muito feliz porque os atletas se doaram ao máximo. E eu fico feliz por isso, porque o futebol necessita disso e eles corresponderam. E acho que a gente foi o merecedor por isso, pela dedicação e pela toda a entrega que foi feita no jogo. Ponto de vista de Mac.
Eu acho que o América foi merecedor da vitória não só porque achou um gol no final. Se você perceber bem, o que aconteceu na maioria das derrotas do América na Série C foi o seguinte: o América, nas derrotas e até naquele empate contra o Botafogo, por exemplo, né? E no empate contra o Náutico também. O América criou oportunidades e desperdiçou. Na maioria das derrotas, para não dizer em todas, o América foi punido por não ter tido competência para fazer o gol. E aí é o famoso quem não faz, toma. Eu nunca vi a lei do quem não faz, toma ser tão bem aplicada quanto na Série C desse ano. E no jogo de sexta, a sorte sorriu para nós. Foi exatamente o contrário. O Operário não criou aquela chance clara de gol, né? Mas teve umas duas bolas que os jogadores do Operário basicamente receberam de frente para o gol e isolaram. Então dá para chamar de uma oportunidade desperdiçada. O América também teve umas chances que desperdiçou, mas no final a soma da balança foi assim: o Operário desperdiçou e o América teve uma chance que não desperdiçou. Então foi o contrário. Será que esse contrário não é também a virada de chave, né? Será que agora a gente não vai conseguir converter mais as oportunidades que a gente cria? Eu espero que sim, até porque estamos com novos reforços e olha o que o TC vai falar agora também. Nunca é o ideal, né? Mas a gente acredita em algumas situações do futebol. Primeiro, de trazer atletas muito profissionais, né? Que são muito bem preparados. Acho que o futebol. Isso daí, para mim, tá claro que ele tá dizendo a mesma coisa que eu falei antes, né? Outros que estavam ou não estão mais, não são. Então, quanto mais ele fala dos novos reforços, e ele vai continuar falando agora, mais pressão ele coloca em cima dele mesmo e dos reforços. Porque quanto mais isso acontece, mais a gente diz assim: tudo bem, Thiago, então já que os seus reforços chegaram, está na hora dos resultados serem mais expressivos. O primeiro passo já foi dado, que era a vitória. Espero que daqui para frente seja ladeira acima, né? Pede muita intensidade hoje. Atletas que encaixam no que eu gosto, então eu tenho convicção do que eu preciso em cada posição. Se o professor Thiago não falar sobre convicção, não é o professor Thiago, né? Então, TC tá convicto. Eu vou subir essa hashtag aí. E tudo isso faz com que o América seja melhor. Então, esses atletas estão sendo escolhidos a dedo e a gente espera muito que todos correspondam para a gente poder estar vencendo. Thiago, uma vitória contra um... O grande problema de declarações assim é o que eu falei, né? Se o resultado não vier, a primeira bomba vai cair no colo dele e dizer: e aí, TC? Eram os reforços que foram escolhidos a dedo. Por que é que não tá dando certo? Aí vai vir outras histórias, como tem que ter calma, os reforços ainda não blá blá blá, ainda falta mais. Aí é uma corda que a pessoa vai colocando no próprio pescoço e com a possibilidade de ir cada vez apertando mais, né? Ele tá dizendo o que ele tem que dizer, não tem outra possibilidade também, né? Ele só pode dizer isso que ele tá dizendo. Ele vai dizer o quê? Vamos ver, talvez dê certo, talvez não dê certo. Não, aí seria maluquice. As minhas escolhas, primeiro é por rendimento e depois, obviamente, tem estratégia de jogo, né? Então a gente vai avaliar bem o Será que é isso mesmo? A primeira é rendimento. Teve tantos jogadores que vieram jogando consecutivamente sem demonstrar nada e continuaram sendo escalados até no time principal, no time titular, né? Então, será que o primeiro critério realmente é rendimento? Ou será que o professor TC está falando do treino, por exemplo? Porque se for rendimento no jogo, é estranho pensar em quais parâmetros estejam sendo utilizados, né? E eu não estou cobrando que o professor Tiago divulgue esses parâmetros, porque isso, beleza, nos dá esse tipo de justificativa, mas também municia os adversários, né? Então, dizer o que ele espera dos atletas também é dar de bandeja as estratégias dele para os adversários. Então, entre eu não entender, porém o adversário também não entender, versus eu entender e os adversários entenderem ainda melhor porque são profissionais de futebol, eu prefiro a minha ignorância também, né? Remo para poder tomar a melhor decisão. A vitória é a confiança que a gente necessitava, a gente não tinha vencido ainda, igual eu falei, é difícil jogar com essa pressão, então espero que essa vitória seja algo que nos dê mais tranquilidade e leveza nos jogos e que a gente possa, de fato, ganhar jogos e com rendimento maior. E o que a mudança no local do jogo influenciou? Eu acho que o Operário nos colocou em algumas situações bem difíceis porque usa bastante goleiro. Então a gente desgastou bastante para poder pressionar o Operário. E de certa forma a gente fez muito bem. No segundo tempo o Operário só tinha um contra-ataque, então a gente
fez isso com qualidade, deixou o Operário desconfortável o tempo todo. E é um time que tem qualidade para fazer. Então, em alguns momentos conseguiu sair, mas a intensidade, na minha opinião, foi muito alta. E eu fico feliz porque eu acho que é uma mudança de comportamento, uma mudança que eu acredito no jogo, de ser agressivo, e isso vem acontecendo. No campo, eu acho que a Arena, eu gosto bastante da Arena, acho que o campo nos ajuda na questão de velocidade de bola, de fazer mais pressão. Óbvio que hoje deu certo a vitória, mas espero poder jogar mais só na Arena. Agora eu vou dizer exatamente o contrário do que o TC falou quando perguntaram sobre a pressão, né? Ele falou: ninguém quer mais do que eu. Eu acho que ninguém quer que o América jogue na Arena das Dunas mais do que a torcida, porque, meu Deus do céu, o Barretão nunca mais. Então, por favor, que seja só na Arena daqui para frente. Eu fiquei feliz que ele também não ficou insistindo muito em justificar o gramado, até porque o América ganhou. Talvez se tivesse perdido, essa justificativa teria sido mais ousada, mas eu não vi o Operário sendo tão prejudicado pelo gramado assim, né? Saíam jogando com o goleiro, como o próprio professor Tiago falou, tocando até o ataque. E eu quero só concluir mostrando 2 trechos do professor Tiago em outro vídeo, no vídeo dos bastidores do jogo, porque achei muito legal. Acho que a gente tem que mostrar o outro lado também, não é só falar mal, porque isso não ajuda, falar mal. Também não pode ser idiota e ficar querendo falar bem quando não tem o que falar bem, mas na possibilidade de falar bem, vamos falar bem, né? Eu bato o peito como Minas, caralho! Só joga em meu jogo! Sensacional. Eu acho, né? Não tá no vídeo, mas eu acho que antes disso ele estava dando moral para os jogadores, né? Falando assim, tipo assim, pode fazer, pode tentar, pode fazer o que você acha certo, ou então assim, tenha confiança para fazer o que a gente fez no treino, porque no treino deu certo. E se der errado, eu vou dizer que a culpa foi minha, não se preocupe. Eu acho que é isso ele tentando tirar dos atletas, né? Achei muito legal. Pode ser que isso tenha ajudado na vitória, né? E tem outro trecho que eu quero falar também, que é depois do jogo. Eles trabalham pra caralho. E vocês ganharam o jogo, vocês foram fudidos. Fudidos. Às vezes não é tão bonitinho as coisas, mas vocês foram merecedor da vitória. Não tem outra palavra, merecedor. Vocês não pararam um segundo. Tá? Então, parabéns. Estou muito feliz por vocês. Muito feliz por vocês. Agradece a Deus, agradece pela oportunidade e continua trabalhando forte. Beleza? Vamos! Dá pra ver que o América não tá em clima de oba-oba, né? Assim, vitória sensacional, porque a gente tava precisando e tal, mas é isso. Não teve nenhum tipo de espetacular, que desfile e por aí vai. Assim, o América tá com o pé no chão, não tem ninguém dentro do América que tá iludido, não, né? Eu acho muito legal mostrar esse outro lado também, porque o América divulga, e acho que deveria divulgar sempre, inclusive na derrota também, é conteúdo pro América. Os criadores de conteúdo do América, seja no Instagram, no YouTube e outras redes sociais como Telegram, como Twitter, nós, né, eu estou me colocando desse lado, nós não podemos ter mais conteúdo do que o próprio América. O América é o produto. Então, o América tem que dominar essa parte de conteúdo. Eu estou falando isso por corporativismo? Talvez, porque assim eu tenho mais conteúdo para postar também. Mas eu também falo do ponto de vista de um torcedor. Eu quero consumir o América 24 horas por dia. Mas não tem como, porque basicamente só se consome o América com os esporádicos posts do América, né, oficialmente, ou através de criadores de conteúdo. Se a gente não tem o que falar, ou a gente tem que inventar, ou a gente tem que falar coisas que, enfim, né, talvez não seja a realidade, porque não é o América falando. A terceira opção é consumir a mídia tradicional, que tem que dividir aqui no estado, no mínimo com o ABC. Então, assim, não estou cobrando nada específico do América, eu estou cobrando qualquer coisa, divulga vídeo todo dia, produz conteúdo todo dia. Eu sei que não é uma coisa muito fácil, porque demanda trabalho do pessoal que edita vídeo, grava tudo e tal, mas assim, é o América, pô, tem que produzir conteúdo o tempo todo. Mas o que é que você acha, principalmente das declarações do professor Tiago no pós-jogo, e o que você acha do jogo, e como você se sente para o jogo contra o Remo? Eu tô super confiante, e você?